Então, como eu estava explicando no seminário passado, a gente chegou até esse ponto do ensino lacaniano, né, que é 1964. O Lacan deu apenas um seminário chamado Os Nomes do Pai, publicado aqui nesse livrinho pela Zahar. Ele anuncia, né, a saída dele, na verdade ele foi expulso da Internacional, e com essa expulsão ele suspende o seminário que ele daria sobre os nomes do pai. Ele dá apenas uma aula indicando, né, aquilo que ele falaria ao longo de todo o ano. A transmissão é interrompida, então, obviamente, a gente não tem o conteúdo total, né, daquilo que seria uma linha de construção da passagem, da pluralização do principal conceito dele, que é o nome do pai, mas ele deixa diretrizes bastante claras e bem anunciadas a respeito do que ele pretendia fazer esse ano. Então, o intuito aqui é mostrar para vocês quais são essas diretrizes e tentar, na medida do possível, resgatar as indicações que ele deixou como sugestão de trabalho para o tema que não pôde ser elaborado por ele. Então, nessa aula, a gente vai ficar com o que temos no texto, e na próxima aula, nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com aquilo que ele indica que ele trabalharia no texto. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o texto na segunda página, porque ele dá uma espécie de catálogo bibliográfico da própria obra dele, a qual ele faria referência se ele não tivesse sido interrompido. Então, daqui 15 dias, a gente vai trabalhar dentro disso que ele anuncia aqui, que seriam as aulas de apoio a respeito do tema do nome próprio, né? Que ele localiza tanto nos dias 15, 22, 29 e 5 de fevereiro de 58, que tem a ver não exatamente com o nome próprio, mas com aquilo que ele havia elaborado da metáfora paterna. E, avançando ao tema do nome próprio, ele anuncia que aquilo que ele deveria falar teria referência com as aulas do dia 20 de dezembro de 61 e os seminários de janeiro de 62 referente ao nome próprio. Se vocês forem procurar, essa é uma indicação das aulas do seminário 9. Tá? Então, daqui 15 dias, para quem gosta de ler as referências, eu vou trabalhar em conjunto esse texto que a gente está lendo hoje com essas referências do seminário 9. Tá? Então, já está indicado qual vai ser o percurso bibliográfico para a próxima. Então, vamos lá. Terminamos na aula passada com a conclusão freudiana. Eu vou retomar para vocês a respeito da dualidade que o Freud vê em Moisés. Então, textualmente, né, na página 64, Freud anuncia, eu vou ler novamente, porque é bastante importante, toda a nossa aula de hoje está balizada nessa referência, nessa conclusão freudiana. Ele diz o seguinte: cheguei à conclusão do meu estudo, que se dirigiu para o objetivo único de introduzir a figura de um Moisés egípcio no nexo da história judaica. Nossos achados podem assim ser expressos na fórmula mais concisa, e ele dá essa fórmula. A história judaica nos é familiar por suas dualidades. Dois grupos de pessoas que se reúnem para formar a nação, dois reinos que essa nação se divide, dois nomes de deuses nas fontes documentárias da Bíblia. A elas acrescentamos outras duas novas, a fundação de duas religiões, sendo a primeira reprimida pela segunda. E ele vai dizer o seguinte: então, não obstante, emergindo depois vitoriosamente por trás dela dois fundadores religiosos, ambos chamados pelo mesmo nome, Moisés. Aqui, né, com o
o seminário do Lacan, a gente vai ver o que ele vai fazer com essas dualidades. É uma pena que eu não tenha conseguido hoje fazer a transmissão pelo meu computador, porque eu tinha preparado a tela para compartilhar com o esquema R, mas foi compartilhado na aula passada, porque essa dualidade, como disse a Paula Pires, né, no nosso encontro passado, ela já estava presente no esquematismo em 1958, mas ela estava presente numa forma especular, em espelho, né? Então, a réplica do simbólico para o imaginário era uma réplica especular. Quando Lacan, no Seminário 7, começa a trabalhar com o conceito de anamorfose, então ele está fazendo outra coisa com essa dualidade que aparece no conceito de função paterna. Ele já não está mais supondo que existe uma dualidade em espelho, mas sim uma dualidade em anamorfose. Ele não vai ficar apenas nessa leitura freudiana de que os dois Moisés, ou os dois deuses diferentes que dão nomes diferentes, tenham sido simplesmente unidos em forma de um. Ele vai ficar investigando e também tentando formular, caso eles se mantenham separados, o que temos, né? O que podemos extrair daí. E a partir de então, a gente volta um pouquinho atrás da conclusão freudiana, porque antes de concluir que se trata de uma dualidade, né, em dois Moisés, que historicamente não são sobreponíveis, ele chega anteriormente à conclusão de que o Deus também não é o mesmo para o Moisés madianita e para o Moisés egípcio. E aí, na página 62, né, ele vai fazer a descrição dessa diferença, eu ainda estou no Freud, tá? Ele vai fazer a descrição do Moisés para o madianita, do Deus Javé para o Moisés madianita, desculpa. Página 62. O Deus Javé, a quem Moisés madianita então apresentou um novo povo, provavelmente não era, sob aspecto algum, um ser proeminente. Um Deus grosseiro, tacanho, local, violento e sedento de sangue, prometer a seus genitores dar-lhe uma terra que mana leite e mel. Aqui ele está já introduzindo a diferença para com a descrição do outro Deus. Ou seja, conclusão de Freud é que não se trata de declinações do nome. Por exemplo, então, trabalhando dentro da história judaica, existe um senso comum em unificar os nomes enquanto referências diferentes para designar o mesmo, que seria o pai. A mais proeminente delas, né, considerando que na tradição judaica o nome de Deus seria aquele impronunciável, então a mais proeminente dessas descrições para o nome de Deus seria Javé, né? Entendendo que já seria uma espécie de declinação das vogais com uma introdução das consoantes com uma introdução artificial das vogais, né, compostas ali pela letra Y, H, W e H novamente. Então, o Javé seria uma espécie de nome próprio, né? Quando Freud começa, nome próprio de Deus, o nome pessoal de Deus. Quando Freud começa a abrir a pluralidade, ele lembra, né, que existem duas tradições na escrita da Torá, né, a chamada tradição javeísta e a chamada tradição eloísta, né? Por quê? Dentro dessas escritas diferentes, que uma opta por nomear Deus por Javé e a outra opta por nomear Deus por Elohim, existem diferenças na indicação dessa nomeação. Porque Javé é um nome pessoal atribuído àquele cujo nome não se pode pronunciar.
Mas Elohim se refere a um atributo, né? Na busca, e vocês podem fazer essa pesquisa, que ela é absolutamente interessante, não existe consensos a respeito da raiz, né, da etimologia que se pode inferir da palavra Elohim. No fim, né, os estudos chegam a alguns consensos, e um deles, né, que está posto, é que Elohim seria o plural, não o singular, né, de um outro termo que é Eloá, ou seja, que indicaria, supostamente, aquele que faz uma perplexidade. Na declinação disso, a gente acha algumas definições de que Elohim poderia ser traduzido como aquele que é objeto de medo. Aí já existe uma diferenciação entre um nome pessoal que, a rigor, nada significa, a não ser o fato de que ele é o nome daquilo que não tem nome, para um termo que tem um significado, né, subjacente a ele, que o sustenta, que é Elohim, aquele objeto de medo. O Lacan, ele começa a trabalhar com essas duas definições no seminário de 64, tanto Javé quanto Elohim. Não só a elas, mas ele vai também buscar que os outros nomes, também amalgamados como se fossem indicações de um mesmo, comportam também atributos diferentes. Por exemplo, existe uma espécie de troca de Elohim por Adonai, e também de troca de Elohim, Adonai por El Shaddai, né? Cada um deles pode ser referência, num senso comum, ao mesmo Deus. Mas, nessa pesquisa, Lacan ele acaba entendendo que o termo Adonai, no fundo, porta um indicador não de um atributo, mas sim de uma posição hierárquica daquele que se refere, né? Adonai poderia ser traduzido por Senhor, por exemplo. Ou seja, o Senhor ele é uma posição no laço social. É diferente do qualificador a respeito daquele que provoca o medo. Conseguem acompanhar a diferença? Não obstante, né, ele vai extrair e ele vai buscar, né, em textos de alguns rabinos, né, a ideia de que o El Shaddai comporta não só um atributo, mas um atributo diferente daquele que Elohim convoca, que seria o Todo-Poderoso. Ou seja, o El Shaddai, ele já não está inscrito no campo do medo, mas sim no campo daquele que porta um poder de. Né? O que colocam, né, duas funções diferentes ao mesmo Deus. O que o Lacan vai propor é que essas funções não são ao mesmo, né, e também não são sobreponíveis. Nas declinações que a gente pega da cultura judaica mais para o Ocidente, então é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, o uso do termo Almighty, né, que também tem uma referência muito mais ao El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, do que, por exemplo, àquele que provoca medo. Isso vai mostrando, né, pelas diferenças de nomeações, quais são as posições imaginárias a que aquela determinada cultura se refere. Assim, por exemplo, então, o próprio Freud conclui, né, que não se trata de gaps históricos referentes a essa etimologia da palavra Elohim que nunca se encontra, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas aqui que nos acompanham, que estudam o árabe, talvez possam contribuir, mas alguns apontam, né, que se há uma etimologia a ser buscada, ela poderia ter referência à palavra
eu pegar aqui. Tanto no aramaico, né, Elá, quanto no árabe, Ilá. Agora, são referências, né, que, se constituírem como fundamento etimológico para o Elohim, de fato apontam para uma língua que extrapola, né, o hebraico e vai buscar justamente no povo de oposição, que é o povo árabe. Toda essa pesquisa é muito interessante e, para quem tiver tempo e interesse por isso, pode trazer a contribuição, mas o fato é que Lacan ele não opta por ir pela etimologia, né? Ele opta por fazer outra coisa pela dualidade que o Freud define. Então, só para fechar o texto freudiano, para vocês verem que a conclusão é de Freud, não é de Lacan. Na página 52, o Freud anuncia: o nome de Deus, Yahvé ou Javé, pode ser livremente empregado nas suas declinações, né? Jocanatã, Jaú, Josué, por exemplo. Havia, contudo, circunstâncias especiais vinculadas a esse nome. Como sabemos, a pesquisa bíblica crítica supõe que o Hexateuco teve duas fontes documentárias, essas duas que eu falei para vocês. Elas são distintas, como J e E, porque nelas uma utiliza Javé como nome de Deus e a outra Elohim. Elohim é verdade, não Adonai. Ele faz essa ressalva. Mas podemos manter em mente a observação feita por uma de nossas autoridades, e aí ele está se referindo ao historiador. São nomes diferentes que constituem uma clara indicação de dois deuses originalmente diferentes. Ou seja, não são nomes diferentes porque as declinações etimológicas estão obscuras. São nomes diferentes porque se tratam de dois deuses diferentes. E é exatamente por isso que o Lacan ele não vai trazer a etimologia, ele não vai trazer o significado linguístico por trás do estudo desses termos, ele vai trabalhar com as dualidades. Assim, né, quando o Lacan propõe a anamorfose, ele está dizendo há uma espécie de pane na questão conceitual do pai. E aí, agora sim, a gente vai para o texto do Lacan. Eu queria fazer uma ressalva, porque eu recebi muitos e-mails a respeito da posição teórica etimológica que eu estava, epistêmica, que eu estava transmitindo no seminário. Eu sei que muitos de vocês acompanham outros autores e que falam outras coisas sobre a função paterna. E vários e-mails me perguntavam, então, se eu tinha uma afinidade com a noção de ruptura epistêmica a partir desses desenvolvimentos do nome do pai, com uma afinidade com, por exemplo, a proposta milleriana do ensino, que propõe uma ruptura grande entre o primeiro ensino lacaniano e o segundo ensino. Como chegaram muitos e-mails, eu acho melhor esclarecer, porque esse texto ele é absolutamente decisivo para responder essa questão. Em primeiro lugar, eu não estou propondo para vocês que a partir do seminário 7, e agora mais particularmente a partir desse seminário único, os nomes do pai, exista uma ruptura epistêmica na base estrutural que o Lacan está trabalhando, né? Ao contrário disso, eu tentei mostrar que lá no seminário 7, quando Lacan começa a distorcer a função paterna, ele não faz isso sem o método estrutural. Por exemplo, quando ele busca o ponto zero de significação da mulher, e a partir disso ele vai trabalhar com o ponto zero de significação do pai, chegando na função de Moisés, pela anamorfose. Mas sim, eu estou propondo que existe uma ruptura conceitual em termos de função paterna. E que aquilo que o Lacan passa a dizer a respeito do nome do pai
a partir deste seminário, não é o mesmo daquilo que ele conceituou no seminário, no texto de uma questão preliminar em 1958. Eu estou propondo isso, mas isso não é uma opção de leitura. Isso é textual no Lacan, né? E porque, certo que na minha tese eu separei os autores, né, com leituras diferentes por 3 grupos, entre aqueles que acham que há uma continuidade conceitual no termo função paterna e que desde 58 até o final do ensino existe a mesma tópica diagnóstica implicada na conceituação da função paterna. Existe um grupo, como é esse, o milleriano, que aposta numa ruptura radical, inclusive dizendo que não é mais a mesma base estrutural que o Lacan usa para falar da teoria do sujeito, consequentemente, sobre a diagnóstica. E existe um grupo do meio, um grupo central, que eu chamei revisionistas, que fazem uma revisão das acomodações conceituais do Lacan. E o termo função paterna, e o seu correlato, nome e a sua pluralização, nomes do pai, está dentro dessa lógica revisionista. Ou seja, há uma ampliação, mas não há uma ruptura da base estrutural. Por que eu estou apostando que isso não é simplesmente um capricho de leitura? Porque eu vou pedir para vocês me acompanharem no texto do Lacan, que é ele quem diz que ele está avançando e que ele não está dizendo o mesmo e que ele está propondo a partir daqui um progresso de tudo aquilo que até então ele havia conceituado como pai. São algumas passagens absolutamente claras. Página 58, agora eu já estou aqui nesse texto. Vamos lá, primeiro parágrafo. Anunciei este ano que falaria dos nomes do Pai. Não me será possível fazer-lhes entender, ao longo dessa primeira exposição, por que este plural. Pelo menos verão abrir-se o que eu pretendia como progresso em uma noção que esbocei a partir do 3º ano do meu seminário, quando tratei do caso Schreber e da função do nome do pai. Tá dito. Primeiro parágrafo, ele está propondo um progresso em relação àquele nome do pai que está no esquema R, e que eu compartilhei com vocês a tela no nosso último encontro. Só com esse parágrafo, já poderia se afirmar que ele não está mais dizendo o mesmo do que ele disse em 58, mas tem várias outras indicações. Página 64. É no fundamento mesmo da tradição eclesiástica que ele nos permite traçar a clivagem de um caminho que vai além, infinitamente mais profundo e mais estrutural, que é a baliza que ele colocou sobre a forma do mito do assassinato do pai. É nesse terreno movediço, não raro escabroso, que eu gostaria de fazer avançar este ano, não sem me gabar de ter o meu auditório ouvidos dignos de ouvi-lo. Eu estou falando dos representantes da ordem eclesiástica. No que se refere ao pai, o pai deles, os padres da igreja, permitam-me dizer-lhes, não achei suficiente. Então, não está suficiente aquilo que é até então concebido como pai. Na página 65, ele começa a lançar a ideia de que pensar o termo paterno enquanto uma unidade é um puro absurdo vindo do mito de Moisés. Página 65. Sou aquele que sou, com que Deus afirma-se idêntico ao ser. O sou aquele que sou, com que Deus afirma-se idêntico ao ser, motiva um puro absurdo quando se trata do Deus que fala a Moisés na sarça ardente. E, por fim, na página 72, ele anuncia que ele está deixando Freud para trás. Não menos claro é o fato de que, se toda teoria e praxis da psicanálise nos pareçam atualmente em pane, é por não terem ousado nessa questão
ir mais longe que Freud. Eis de fato porque um daqueles que formei, como pude, falou em um trabalho que não deixa de ter mérito da questão do pai. Então, aqui, né, fica bastante evidente para vocês que não é um capricho de leitura, e sim é ele quem está falando que tudo aquilo que não se entende a respeito das contradições anunciadas sobre o termo função paterna e sobre as suas consequências diagnósticas, é porque ninguém ousou ir além de Freud. Então, respondendo a todos os e-mails, né, que me foram mandados, essa é a minha leitura, né, de que há sim uma ruptura, porque não só porque assim eu o leio, mas porque assim ele disse, e ele está rompendo. Qual é a ruptura principal que ele coloca, e aí a gente entra já nos termos clínicos da questão? Em Freud existe a ideia, e eu já fui bastante incisiva nessa tecla, de que a presença do pai é um correlato da presença da lei, que uma vez incidindo na subjetividade do sujeito, tenderia a organizar o campo do desejo. Qual organização entre aqueles objetos que são proibidos e todos os outros aqueles que são permitidos, dentro da lógica da proibição, tomando a lei do incesto como esse ordenador inaugural, dentro daquela época em que Lacan se apoiou em Lévi-Strauss para carimbar a tese edípica freudiana, né? Não é de hoje que ele começa a questionar a universalidade do Édipo, e todo o nosso seminário até aqui tentou mostrar isso para vocês. Mas o que ele começa a anunciar aqui é que, dentro da concepção freudiana a respeito da função paterna, o pai ele incide como um elemento de equilíbrio entre lei e desejo. Uma vez que a função paterna opera, ela tende a ser assimilada como aquele ponto equalizador em que a lei seria uma espécie de correlato ordenador do desejo. Tanto é que a gente clinicamente usa um termo muito paradigmático dessa proposta freudiana, quando, por exemplo, uma criança chega, a gente costuma ver que tipo de ordenação essa criança tem. Se ela tem uma ordenação corporal, se ela tem uma ordenação espaço-temporal, enfim. Qual é a desordem que essa criança ou que esse sujeito apresenta? O que o Lacan começa a fazer aqui em 64 é anunciar que nem sempre a incidência da função paterna tem a ver com um elemento regulador e de equilíbrio do desejo. Ele introduz a possibilidade de que a presença do pai nem sempre é um indicativo de ordem, mas sim pode ser um indicativo de um desequilíbrio. Na página 73, ele faz essa referência ao que é a função para Freud. Miticamente, e é o que quer dizer miticamente, o pai só pode ser... Desculpa, eu estou lendo a citação errada aqui. Bom, deixa eu passar a citação, depois eu volto. Achei. Desculpa, é na página 75, não na página 73. É claro que Freud encontra em seu mito um singular equilíbrio da lei e do desejo, uma espécie de coconformidade entre eles, se posso me permitir duplicar assim o prefixo, pelo fato de que ambos, conjugados e necessitados um pelo outro dentro da lei do incesto, nascem juntos de quê? Da suposição do gozo puro do pai como primordial. Lacan está colocando uma hipótese. A hipótese dele é que Freud pensou que a lei vinda do pai, ela é um elemento de equilíbrio e ordem do desejo,
porque ela teria origem numa suposição de gozo do pai, aquele gozo anterior ao qual ninguém teria acesso. E pelo fato de ninguém teria acesso, então temos uma ordenação compartilhada. Ocorre que o Lacan, ele vai abrir um outro desequilíbrio aí para dizer que Freud estava certo, mas essa visão é uma visão parcial. Ele vai abrir o desequilíbrio para dizer não se trata apenas do gozo de Deus, mas a partir de Moisés a gente tem que assimilar que também está em jogo o desejo de Deus. E isso nos obriga a pensar em fontes diferentes da suposição da origem. Não apenas uma separação entre gozo de Deus e desejo de Deus entra em cena para mostrar que há um desequilíbrio, como também a própria ideia conceitual da psicanálise enquanto presença paterna, sendo uma coconformidade à ordenação da lei, ela só pode ser um engano. Porque não existe em psicanálise possibilidade de conceituar a função paterna sem que antes se faça referência a uma quebra da lei. Observem como todos os mitos e todas as figuras que a psicanálise assimila para falar da introdução da lei, elas pressupõem antes uma quebra de uma lei fundamental que é o não matarás. Édipo é aquele que assassina o pai sem saber. Hamlet é aquele que mata em nome de uma vingança paterna. Em Totem e Tabu, o assassinato do pai é aquilo que coloca em marcha a lei, né? E não só isso, a última tese, como diz o Lacan, a pena do Freud cai sobre essa hipótese. O próprio Moisés foi assassinado pelos seus seguidores. Ou seja, há um grande equívoco em trabalhar a função paterna como uma espécie de conciliação com a lei. Tudo que a psicanálise sabe de referência textual à função paterna é que ela só entra em jogo a partir de uma quebra de uma lei prévia em vigor. E não só isso, que existe também a necessidade anterior, né, de supor uma morte de algo para que se inaugure algo. Ou seja, o Lacan ele vai quebrar, né, não só no texto freudiano que indica o Édipo como ordenador, mas ele vai quebrar na própria conceituação da função paterna a ideia de que a introdução do pai ela é sempre um elemento pacificador do ódio, né, como a gente já viu. Ponto de virada disso e por que que ele elege, né, um avanço, um ir além do Freud? Porque até então poderíamos operar com todas essas figuras, com todas essas referências do crime, como uma espécie de necessidade de fundar um ponto fora para que haja um conjunto dos ordenados dentro. E é isso que ele se refere quando ele diz a neurose ela paga tributo a uma suposição de que existe esse ponto fora, que é este gozo que precede a lei. E ele vai ser claro, vai dizer, de fato, as neuroses têm a ver com isso. Mas a partir daqui, ele começa a abrir o campo nosográfico da diagnóstica psicanalítica para as não neuroses. De tal maneira que começa a entrar no ensino lacaniano uma concepção de que há sofrimentos psíquicos, há engendramentos de sintomas, há modalidades de laço com o outro que não tem a ver necessariamente com essa suposição de amarração para esse ponto que antecede a lei e que justamente por isso seria uma espécie de garantia mítica dela.
Aqui, Lacan, então, vai pela primeira vez, de modo inédito, lançar a psicanálise a um desafio que é trabalhar com a noção do pai, não a partir de um crime, mas a partir da suspensão de um crime. E é por isso que ele vai pegar a figura do sacrifício de Isaac, as duas pintadas por Caravaggio. Eu gostaria de poder compartilhar a tela de vocês, mas ele vai usar, né, tanto essa que está em Princeton, quanto esta que está em Florença. Em ambas, né, a gente tem a composição de todos os elementos que o Lacan quer destacar na fala dele que foi interrompida. A presença, né, dessa que está em Princeton destaca pela luz a presença do cordeiro. Né? A luz incide sobre o cordeiro que está ao lado do Isaac. E essa que está lá em Florença destaca pela luz a presença do anjo. Tanto o anjo quanto o cordeiro são elementos fundamentais para entender esse desequilíbrio entre a lei e o desejo. Então, eu peço que vocês me acompanhem na citação que está na página 79 do texto do Lacan. Pretendia introduzir-lhe o que eu poderia lhes ter dito por algo essencial, que se chama na tradição judaica Akedah, a ligadura, em outras palavras, o sacrifício de Abraão. Teria-lhes apresentado o sacrifício de Abraão, e aqui depois eu falo sobre a referência dessa cena como o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Abraão, sobre a forma em que a tradição dos pintores o figuram numa cultura em que as imagens não são proibidas. É, aliás, bem interessante saber por que nos judeus elas o são. E por que de tempos em tempos o cristianismo teve a febre de se desfazer dela. Agora vem um parágrafo importante. Ainda que reduzidas à imagem de Épinal, forneço-lhes essas imagens. Não é comum o Lacan introduzir figuras nos seus textos, né, e no seu ensino. Então, de fato, se ele usa a figura, é porque nela tem algo bastante importante conceitual a ser articulado. E ele diz isso. Não é como suplemento ao meu seminário deste ano, pois seguramente eles, os nomes, não estão aí. Mas as imagens, por sua vez, estão suficientemente em leque para que vocês encontrem nelas tudo o que eu anunciei desde a metáfora paterna. Bom, se vocês puderem olhar para a figura, para as duas figuras, o Lacan vai destacar tudo aquilo que ele vinha falando a respeito das contradições e do desequilíbrio, essa anamorfose da função paterna. Isaac está para ser sacrificado por seu pai, Abraão. Isaac, que seria supostamente o seu único filho, e Lacan faz questão de ressaltar que isso já é uma montagem bíblica, porque sabe-se que ele já não era o único filho. Isaac, que seria sacrificado por Abraão para designar a fé de Abraão ao pacto que ele tem ao Elohim, que lhe ordena o sacrifício do filho. Temos um pai que está para além da cena, temos o pai que está na cena e temos o filho a ser sacrificado. O Lacan destaca
essa cena não seria completa se não houvesse a presença do cordeiro e a presença do anjo. E na página 80 ele vai perguntar, o que é o anjo? Ele diz, a faca de Abraão está erguida acima dele. O anjo está ali, presença daquele cujo nome não é pronunciado. O que é um anjo? Eis outra questão que temos de abordar junto. E ali adiante ele vai trabalhar a função do anjo. Antes de nos emocionarmos, como é de praxe em ocasiões assim, poderíamos lembrar que sacrificar seu filhinho ao Elohim da esquina era corrente. Lacan lembra que não é um absurdo na tradição antiga o sacrifício do filho. Não apenas na época, pois isso continuou até tarde, que foi preciso incessantemente que o anjo do nome, observem que ele escreve nome com letra maiúscula, ou o profeta que fala em nome do nome, detivessem os israelitas prestes a recomeçar essa tradição de sacrificar os filhos. Só na função do anjo, ele localiza duas declinações. O anjo do nome ou o profeta que fala em nome do nome. O que é o anjo na cena? O anjo é aquele enviado por Elohim que porta um dizer, que nomeia o cordeiro para o sacrifício em lugar de Isaac. Ou seja, nessa cena, podemos entender que Deus nomeia Isaac ao sacrifício e podemos entender que há um nomeado para o sacrifício, outro que é o cordeiro. A presença do anjo é a presença que porta uma lei que pode ou não ser substituída pela lei que a antecede, porque cabe a Abraão a escolha da escuta do dizer que nomeia Isaac ou do dizer que nomeia o cordeiro. É Abraão quem vai decidir qual será o pacto dele, com qual lei será o pacto dele. Se o pacto dele vai ser com aquele que porta um dizer, que nomeia, ou se vai ser com aquele que nomeou. Dentro disso, o Lacan lê o desfecho da cena. Qual é a decisão de Abraão? Página 82 para 83, finalização, E aí ele faz a alternância. El Shaddai não é a onipotência. Ela cessa no limite do território do seu povo. Enquanto o outro, Elohim, do lado de Moabe, revela a seus súditos o truque certo para repelir os invasores. E isso funciona. El Shaddai levanta acampamento com as tribos que o levaram à invasão. El Shaddai é aquele que elege, aquele que promete e que faz passar por seu nome uma certa aliança que é transmissível de uma única forma pela baraka paterna. Mais adiante, ele vai dizer que ele extraiu tudo isso de um rabi, e ele vai dizer, quando Abraão fica sabendo pelo anjo que ele não está ali para imolar Isaac, Rashi, que é o texto que ele busca, faz-lhes dizer, e então, quer dizer que eu vim aqui para nada? Vou mesmo assim lhe fazer ao menos um leve ferimento, para sair um pouco de sangue. Isso lhe dará prazer, Elohim? Não sou eu quem estou dizendo, inventando, diz Lacan. Quem colocou essas palavras na boca de Abraão foi um judeu devotadíssimo, e cujos comentários são bastante estimados na tradição da Mishnah. Lacan conclui, página 83, olhando para a figura, ei-nos então com um filho e depois 2 pais. Isso é tudo? Felizmente ela está aí para nos lembrar que não é tudo. Sob a forma mais suntuosa dos quadros de Caravaggio. Há um
em que o cordeiro está à direita, e que vocês encontrarão aquela cabeça que introduzi no ano passado invisivelmente sob a forma do chofar, o chifre do cordeiro. Esse chifre lhe é incontestavelmente arrancado. Não terei oportunidade de aprofundar para vocês o valor simbólico disso, mas gostaria de concluir sobre o que é esse cordeiro. E aí ele vai fazer a conclusão dele a respeito do cordeiro. Página 84. Eu estou lendo tudo para vocês porque para separar o que é uma interpretação de leitura e o que é algo que está textual, né? Rashi é o mais sucinto ao exprimir que, segundo a tradição rabínica, o cordeiro de que se trata é o cordeiro primordial. Ele estava ali, escreve, desde os 7 dias da criação, o que designa pelo que é um Elohim. Vocês entenderam a passagem? Aqui ele está propondo que o Elohim é o cordeiro. E que não é ele quem designa Isaac para a morte. Eu vou ler de novo. Rashi é sucinto ao exprimir que, na tradição rabínica, o cordeiro de que se trata é o cordeiro primordial. Ele estava ali, escreve, desde os 7 dias da criação, o que designa pelo que é um Elohim. Adiante, página 85. Marca-se aqui, eu vou ler antes. O animal, página 84, desculpa, precipita-se para o local do sacrifício. Convém insistir naquilo sobre o qual ele vem avidamente pastar, quando aquele cujo nome é impronunciável o designa, ele para ser sacrificado por Abraão no lugar do seu filho. Esse cordeiro é seu ancestral epônimo, o Deus de sua raça. Marca-se aqui o gume da faca entre o gozo de Deus e o que nessa tradição presentifica-se como seu desejo. Aquilo de que se trata de provocar a queda é a origem biológica. Aí está a chave do mistério em que se lê a versão da tradição judaica a respeito do que existe por todo lado. Eu vou encerrar por aqui. Então, quando ele diz, na página 83, ei-nos então com um filho e depois 2 pais, e ele pergunta, isso é suficiente? Ele responde, não. Não é suficiente que nós localizemos, como fez Freud, uma dualidade na cena. Existe o pai que comanda o ato de Abraão e existe Abraão que faz o ato sobre Isaac. Não é suficiente esses 2 pais. É preciso entender que há um terceiro pai que está oculto na cena e o Lacan localiza do lado do cordeiro, que é justamente aquele que vai substituir o lugar do próprio sujeito em sacrifício. Ou seja, se há uma lei a propósito da função paterna, é aquela lei que faz com que o sujeito não precise se sacrificar, porque há algo que pode ser enviado, nomeado para. Não só a lei é estruturante, quanto ela é o objeto de sustentação da própria existência do sujeito enquanto vida, e não enquanto morte. Porque existe uma proposição de que se o pai é o cordeiro e que se é ele que está sendo enviado ao sacrifício como uma opção, é porque existem outras possibilidades que não esta. Ou seja, havia possibilidade de Isaac ser sacrificado. Dito de outra maneira, há possibilidades de incidência da lei que comandam a ordenação do ato dirigido ao campo do desejo. Quando Lacan lembra que o cordeiro na cena, ele pode ser o correlato do pai primeiro, ele introduz mais um desequilíbrio na ideia freudiana paterna, porque a ideia freudiana paterna ela é tributária da noção de que o pai define uma filiação
ao sujeito em cena. E quando esta filiação está obscura, o sujeito obscurece o campo da ordem dos seus objetos de desejo. Toda a tradição que defende a ideia do declínio da imago paterno, do declínio da função paterna, acaba sendo uma tradição que, no fundo, descreve os jovens da atualidade como aqueles que perderam essa referência de filiação, como aqueles que perderam a ideia de que há um ponto de origem que os precede, né? E que é por este ponto que eles se ordenam no mundo. Quando o Lacan diz, existe a possibilidade de pensar um pai ausente dessa noção de ponto de filiação, ele está ainda lendo Freud, né? E é isso que ele fala na página 85. Marca-se aqui o gume da faca entre o gozo de Deus e o que nessa tradição presentifica-se como seu desejo. Aquilo de que se trata de provocar é a queda da origem biológica. Aí está a chave do mistério. Ou seja, trata-se de conceituar o pai na psicanálise sem necessariamente fazer referência a uma função de filiação. A partir daqui, abre-se então a possibilidade de que haja uma função de nomeação sem que tenha uma referência à ideia de filiação. É por isso que ele disse que ao longo do ano ele trabalharia com aquilo que ele conceituou a respeito do nome próprio lá no seminário 9. Dentro disso, quando ele faz um desequilíbrio na entrada do pai, enquanto aquele que pode ser o agente de equilíbrio da lei com o desejo, mas também pode ser que o pai opere por outra vertente que não equilibrando a lei e o desejo. E essa outra vertente, ela passa a ser chamada o campo dos nomes. Aqui, né, se trata não apenas de entender que ele faz uma diferença a partir daquilo que é o ponto de origem das neuroses, enquanto a suposição do gozo que antecede o ordenamento da lei. E um outro ponto de origem que ele vai dizer que a tradição judaica é a única a nos deixar a herança dessa divisão, que não tem a ver com o ponto de origem enquanto um gozo, e sim como um desejo. Como é possível falar do desejo de Deus? Como é possível falar do desejo do pai dentro de tudo aquilo que o Freud colocou a respeito de Moisés? Em primeiro lugar, o Lacan adverte que só é possível falar a respeito do desejo de Deus se a gente considera a tradição judaica. Porque a tradição judaica, ela é a única que supõe um desejo na posição daquele cujo nome não se pronuncia, presentificado em Moisés. Porque Moisés anuncia não um Deus que goza, mas um Deus que escolhe. Ao contrário dessa imagem corrente que temos de Deus como Pai de todos, o Deus da tradição judaica é o Deus de um povo, o povo escolhido, o povo que foi eleito, não é qualquer povo. Ou seja, Deus faz distinção ali no judaísmo. Ele não é um puro poder que goza do objeto. Ele é aquele que inaugura um povo pela opção de escolha. É ou não é verdade que essa é uma das balizas do nosso tratamento analítico, quando um dos indicadores sobre a gravidade do sujeito que chega a nós pedindo ajuda é
quais são as possibilidades de escolha que esse sujeito tem? Ele está escolhendo alguma coisa ou ele é um escolhido pelo outro, nomeado para? Intuitivamente, temos uma impressão de que a presença do nome do Pai, ela é essa espécie de potência que permite o sujeito a escolha. E se ele pode deslizar os seus objetos, é porque ele pode fazer escolha entre eles. E porque ele é composto por uma possibilidade estrutural de viver a vida dele de acordo com uma escolha que não seja somente a escolha que o antecedeu. Que não seja somente aquilo que ele supunha que era dele, mas que ele descobre que vinha dos pais ou vinha do outro. A ideia de escolha é uma espécie de bússola do tratamento analítico, né? Inclusive porque muitos chegam em análise supondo que estão escolhendo e no fato só estão alienados a uma escolha para a qual eles foram nomeados a. O que o Lacan faz aqui é uma separação. Ele fala, a neurose tem a ver com esse sujeito que sempre vai supor que o gozo está no campo do outro. E que ele sempre vai supor que ele é um objeto a consentir com esse gozo que faz bem ao outro e que faz mal a ele. Quando ele diz, existe uma outra possibilidade de pensar a função paterna que não é pelo ponto mítico do gozo do outro, ele não fala a respeito das neuroses. E aí ele vai dizer, se entra em jogo um ponto que é o desejo do outro, então a gente começa a ser obrigada a pensar, a fazer leituras diagnósticas que sejam amplas o suficiente para ler um campo de fenômenos e sofrimentos subjetivos que não se enquadram exatamente nessa suposição que a neurose se enquadrava. Em suma, falar, né, de uma escolha em Deus é falar de um outro ponto de origem que não estava previsto nem por Freud e nem pelo próprio Lacan nas elaborações de 1958, quando ele formaliza o nome do pai na função no esquema R. São 1h30, eu vou terminar por aqui. Considerando que a gente vai voltar então a essas indicações que ele fala sobre o nome no seminário 9, eu gostaria de saber se ficou muito difícil de acompanhar hoje, porque eu sei que nós estamos entrando em conceituações mais complexas. Eu fiz o possível para fazer a passagem de uma maneira clara, mas não são coisas claras, e justamente porque elas estão em desenvolvimento pelo próprio Lacan. Daniele. Pode perguntar. Fala, Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Bom, é difícil mesmo, viu? E aí eu pensei o seguinte, que eu já tinha pensado outra vez também, te perguntar, não sei se é, vamos dizer assim, teu foco principal, mas acho que caminha em paralelo, né? E hoje você mencionou de novo a questão diagnóstica, tá? E aí eu me pergunto o seguinte, né? Isso que está entre, que estaria, vamos dizer assim, não estaria nessa dualidade, você já colocou outras vezes entre neurose e psicose, que não necessariamente seria uma perversão, isso, enfim, em outras áreas, na psiquiatria, uma coisa que se questiona também. Bom, e a minha pergunta se coloca também sempre, e a minha pergunta é se nessa passagem, talvez até facilitaria ajudar isso, que é realmente difícil, né? Nessa época, o Lacan, se tem alguma referência clínica que ele faz, alguma menção em algum seminário, algum caso, alguma questão mesmo diagnóstica propriamente para que possa ancorar isso que você está trabalhando?
Ô, Maurício, essa questão é textual, né, da neurose, está nesse seminário. Vou pegar aqui que ele caiu no chão. É textual, né? Ele vai fazer referência da neurose a esse ponto de gozo, né? Deixa eu pegar aqui para você. Ah. Página 7,6, tá? A neurose é inseparável aos nossos olhos de uma fuga diante do desejo do pai, o qual o sujeito substitui por sua demanda. O misticismo está em todas as tradições, exceto na que vou introduzir, em que se fica bastante constrangido sobre esse aspecto. Uma busca, construção, ascese, assunção, o que quiserem, um mergulho em direção ao gozo de Deus. Em contrapartida, o que marca o misticismo judaico, até mesmo no amor cristão, e mais ainda na neurose, é a incidência do desejo de Deus, que aqui faz pivô. Então, é textual a ideia da neurose enquanto um misticismo atribuído ao gozo de Deus, e a partir daqui, né, quando a gente tem as consequências dessa suspensão do seminário, é porque, de fato, a dificuldade toda está em fazermos nós um percurso que ele próprio interrompeu a tessitura, né? Se existe um apoio diagnóstico para dizer, ou um apoio textual para dizer que ele está abrindo o olhar diagnóstico dele, é porque ele mesmo faz referência ao texto de 58, texto no qual a diagnóstica é binária. Se existe o nome do pai, estamos no campo da neurose, se não existe, estamos no campo da psicose. Referindo-se a esse texto, ele diz: o que eu iria propor este ano é um progresso dessa noção, né? É um avanço, é ir além do que foi proposto. Então, a referência não é só o meu apanhado de leitura que está, é ele que está fazendo referência ao texto que ele está dizendo que para ele não é suficiente, né? E como é que a gente pode fazer a apropriação diagnóstica? Porque ele está se referindo a um texto divisor da diagnóstica, né? Ele não está se referindo a qualquer outro texto, ele está se referindo a um texto em que, a partir dele, a psicanálise ela começou a pensar a divisão entre neurose e psicose, terceiros excluídos. Dentro dessa abertura que ele anuncia, e não é à toa que existe uma dificuldade no entendimento do que ele quer dizer, porque ele interrompe, né? Faz-se uma passagem bastante grande quando ele diz: pode haver um início que não tem a ver exatamente com o gozo, mas tem a ver com o desejo de Deus. Para Freud, o início tem a ver com o gozo de Deus, por isso que ele vai fazer o totem e tabu. Se ele está prevendo a possibilidade de uma inauguração outra ao sujeito, a gente pode sim inferir que ele está prevendo possibilidades outras de sintomatologias, de estrutura de sofrimento. Porque na teoria lacaniana, diferentemente da teoria freudiana, a teoria do sujeito é uma teoria diagnóstica, né? Você consegue falar em Freud, na metapsicologia freudiana, sem falar em diagnóstico. Você consegue falar em id, ego e superego sem entrar na discussão diagnóstica. Na teoria lacaniana, quando ele formaliza, por exemplo, a constituição do sujeito pelo esquema R, ele formaliza também o indicativo diagnóstico, né? Pela presença de um elemento existe uma neurose e pela ausência desse elemento existe uma psicose. Então, ele não está só ampliando a leitura diagnóstica, ele está fazendo uma revisão
da própria teoria do sujeito. Isso é o que a gente tem de textual, né, dentro. É claro que todo o suspense que ele introduz, a partir do momento que ele interrompe, que ele suspende, que ele não vai, que ele anuncia que não vai falar, introduz também uma dificuldade, porque esse percurso que nós vamos fazer na próxima aula é um percurso que está suspenso. O que a gente tem de teoria a partir daqui? A gente vai ter aí o trio de seminários, né? RSI, o Sintoma e Lenon do Pé, que são, que na verdade é o trio, né? Que sintetiza essa pluralidade dos nomes, aonde ele vai acabar, então, esculpindo um pouco melhor, né, essa função de nomeação, desse dizer que nomeia, né? Porque quando você tem, por exemplo, quando se diz, por exemplo, que há um que porta a lei, a gente pode pensar na função tradicional do pai. Agora, quando você tem, por exemplo, a figura do anjo, que ele não é que ele porta uma lei, ele porta um dizer que nomeia a lei. E observe, para o Lacan, a correlação, se há uma substituição, quem está no lugar da função, né, a função paterna inaugural, não tem nem a ver com aquele que diz a lei e nem com aquele que porta o dizer que nomeia a lei, mas ele tem a ver com aquele que antecede tudo isso, né? Então, ele introduz para a gente um desequilíbrio completo na suposição freudiana, a partir daí, né? Poderíamos perguntar qual a diferença de uma subjetividade que acede a esse primeiro comando, que é o comando dado por Deus a Abraão, e o que é uma subjetividade que se baseia no mundo, não por esse comando, mas sim por aquele que porta um dizer análogo ao comando. Tudo isso vai levar a gente a Joyce e as possibilidades do que é a presença do pai em Joyce. Certamente não tem a ver com a presença do pai, por exemplo, numa neurose obsessiva. Então é difícil mesmo, porque a interrupção textual, ela é feita por ele mesmo. Nossa, Obrigado. Dani. Oi. Fala, Arlete. Emocionante o seminário de hoje, assim como emocionante esse seminário único, né, que o Lacan dá sobre os nomes do pai. Uhum. E eu estou bem impactada. Eu imagino se em uma aula ele avançou isso, imagina o que seria se tivesse tido o seminário. E aí, eu estou me perguntando se, porque essa separação com a IPA que ocorre e que é a causa dele não dar o seminário o ano todo, que relação teria com essa separação a IPA freudiana por excelência, né? Então, se ele não assumia você fala, ele deixa o Freud para trás, né? Uhum. Então, Uhum. se não era uma assunção desse lugar e a busca, né, desse pai, né? Porque o Freud é pai considerado pai da psicanálise. Sim. E aí vem um segundo que não é pai. Uhum.
Isso é uma coisa. Agora, na questão do Caravaggio, eu entendi que o anjo, quando ele faz, ele transmite a Abraão que o cordeiro pode ocupar o lugar do filho, e você colocou isso como o desejo de Deus, né? É isso? Não exatamente, né? A localização do desejo de Deus, ela tem uma referência, Arlete, com a ideia de que houve uma escolha de um povo, né? O que é diferente das outras tradições. O que fica na figura do Caravaggio pela presença do anjo? É a possibilidade de uma incidência da lei que não aquela primeira lei, né? O anjo, ele porta a possibilidade de uma troca do ato de Abraão. No fundo, Abraão vai dizer, né, que ele, e isso vai ficar para a próxima, né, eu vou adiantar um pouco, o ato de Abraão, ele vai ao mesmo tempo sustentar o pacto e quebrar o pacto. E é isso que vai nos interessar. Porque ele consente em não assassinar o filho, significa que ele consente em não estar submetido à primeira lei, mas ele não sai da cena sem machucar o filho. E é aí que ele supõe que esteja uma satisfação em Deus, né? Tanto é que o Lacan vai ressaltar, né, que o Rabino destaca no texto, né? Eu vim aqui para nada, né? Ele faz ao menos um corte, né? Ou seja, tem algo, né, que não escapa ao crime que a psicanálise sempre faz uma referência. Ou seja, a denúncia do Lacan é uma ilusão, é uma ingenuidade atribuir a função paterna com a ideia de submissão e com a ideia de equilíbrio, né? Porque se há operação de uma lei em jogo, é quando uma lei se instaura a partir do momento de uma quebra da outra lei. E é isso que o Abraão faz, né? Ele quebra o pacto com o primeiro dizer, ele consente com aquilo que o anjo porta, mas não sem tirar um pedaço de carne de Isaac, né? E aí, a ideia dos nomeados para é uma ideia, Arlete, que vai abrir a gente para todo um campo de discussão que eu anunciei no começo do seminário, eu não sei se você está lembrada, que a gente chegaria, né, por alguma via, à noção da crueldade como algo que não é sem a lei. Porque, observem vocês o que a gente recolhe de tempos em tempos da sociedade que a gente habita. Observem que existe crueldade de tudo quanto é tipo, mas é uma espécie de padrão, que essa crueldade ela venha daqueles que se julgam nomeados para, né? Em geral, homens santos. Não é só porque aquele médium poderia ser lido como um perverso, mas certamente havia algo na posição santa dele a qual ele se julgava autorizado a. Nada diferente dos médicos, né? E não é à toa que a gente tem aquela piada que, no fundo, aponta para uma verdade horrenda em cena, da ideia de que Deus sabe que não é médico, mas o médico não sabe que é Deus. Porque os médicos também tendem
né, estes que praticam esses crimes, e o Brasil ele tem o caso emblemático do Abdelmaci, era alguém que se sentia exatamente autorizado a, né, por se julgar, né, um escolhido para fazer o filho no outro. Né? Então, é uma mistura da noção de escolha com a noção de gozo, que Freud não tinha entrevisto, né? E que abre a gente para um outro campo. E não à toa que aqui nesse seminário ele vai localizar a perversão como esse imbróglio, né? Não é à toa que ele vai citar a perversão, né? Justamente por essas condições desses sujeitos que operam na vida nomeados a. Tá. Para se pensar, o que você está falando me remete a Maimônides, porque religioso e ele era médico. E ele, no livro, ele fala que a escolha dele pela medicina vem de Deus. Uhum. Até eu vou retomar, porque tem uma passagem muito, muito interessante de como ele lida com isso. Eu acho que é interessante. Sim, retoma, porque existe, observe, né, uma diferença que o Lacan está colocando aqui, porque algumas manifestações da paranoia, por exemplo, a própria psicose de Schreber, ela inclui a ideia de ser o escolhido para. Né? No caso do Schreber, tudo se passa na ausência da lei. Né? O que o Lacan está colocando é que existe a possibilidade dessa subjetividade escolhido para não operar sem a lei. Né? Ou seja, não é válido para todos que esse que se sente escolhido para esteja sempre no campo da psicose. Joia. Então, acho que sim, abre um campo bastante interessante diagnóstico para a gente. Tem mais? Mais alguém tem alguma pergunta? Dani, boa Oi. tarde, Dani. Boa tarde. Na verdade, Desculpa, eu estou com o celular, eu não estou conseguindo ver quem está falando comigo aqui. Marcos, Oi, Marcos, pode falar. primeiramente, obrigado, assim, por tudo que você está trazendo. Está me ajudando a esclarecer muita coisa, assim, nessa formação em psicanálise. E nisso, assim, do que eu estou entendendo e o que eu não estou entendendo, eu assisti recentemente, não sei se já comentaram aqui, aquele filme da Netflix, O Diabo de Cada Dia. Não sei se você já assistiu. Não assisti, não. Bom, se você puder assistir em algum momento, depois quiser ver Claro. se participa disso ou não, eu vou percebendo ali isso que você está contando desse duplo pai, eu acho, o da escolha e do corte, e o que nessa história que eles vão contar, como que se dá essa nomeação, essa marca, e o modo como ele escreve isso, o modo como a história vai contando a relação da perda da mãe e o corte e a marca que esse pai tem aí, teria. E assim, literalmente, assim, mamãe e o pai na história. Mas me faz pensar justamente isso da escolha. O que porta a escolha do sujeito, dependendo de como que essa marca é tomada, assim. Se por somente uma lei de corte ou uma lei de escolha também. Não sei se fica claro. Não sei se eu compreendi a sua pergunta, Marcos. Eu vou tentar elaborar aqui. Existe uma diferença, né, que está sendo proposta aqui. Até então, a função paterna ela era como diz o Lacan aqui nessas passagens que eu li para vocês, ela é
correlata dessa noção de corte enquanto interdito do objeto. Uhum. Né? Até então, enquanto ele acompanhava Freud, apesar de desconfiando de Freud, ele estruturou a teoria dele do sujeito baseado nessa noção, né? O pai enquanto aquele que faz a função de interditar o objeto de desejo proibido, e justamente por haver essa interdição, há uma ordenação no campo do desejo desse sujeito dirigido a todos os outros objetos. É por haver essa interdição que ele consegue operar por metáfora e metonímia, né, sobre aquele que é proibido. Então, o sujeito vai eternamente deslocando o movimento objetal dele, e isso é função do desejo, é um deslocamento ordenado. O que a gente começa a abrir a partir de agora, e toda a dificuldade reside exatamente nisso, é quando Lacan diz: é um engano freudiano supor que a incidência do pai é sempre introdutória desse equilíbrio entre lei e desejo. Porque é possível pensar em sujeitos marcados pela presença da função paterna e que sim operam num desequilíbrio na busca dos objetos de seu desejo. Não é à toa que Joyce ele vai ser o ponto de enigma da questão, né? Porque tanto a escrita, a fala, quanto a posição dele na vida mostram uma completa desordem dentro daquilo que poderíamos fazer uma comparação com um suposto normal chamado neurose. Ao mesmo tempo, é impossível falar que é uma pura desordem, porque ele ordena um campo literário, porque ele faz um laço social de uma maneira ordenada. Né? Então, tudo que a gente, não sei se você acompanhou as aulas anteriores, a gente trabalhou bastante a ideia do paradoxo que a questão paterna promove. Né? E o que ele está trazendo aqui é não outra coisa a não ser mais um paradoxo. Né? Pode existir algo da função paterna que incida sobre o sujeito de tal maneira que organize e estrutura a sua subjetividade, mas que não necessariamente faça uma ordenação neurótica do campo do desejo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigado. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas aqui no chat, eu não consigo abrir aqui, se alguém quiser fazer a pergunta que está deixada ali. Bom, Daniele, então... Oi, fala. Desculpa, Quem fala? dá tempo ainda? É Renata. Dá tempo. Dá tempo Fala, ainda? Renata. Sim, claro. Deixa eu te perguntar, primeiro dizer que é muito difícil, mas é muito bom te ouvir, mas fiquei com uma dúvida. Você vai dizendo, pelo que eu fui acompanhando, né, a gente foi resgatando lá de que havia antes um pai, havia um gozo, houve uma interdição, isso abriu um campo do desejo. Quer dizer, esse desejo, a gente sabe, ele vem marcado por um ruído de um gozo, que não se sabe onde está, mas a gente sabe que existe, né? Uhum, sim. Agora, quando você vai dizendo que tem um pai que escolhe, que abre uma outra ordenação de desejo, não é que a gente está abrindo mão do lusco-fusco do gozo. Você está dizendo que o gozo está em outro lugar ou de outro jeito incidido, é isso? Eu estou dizendo que se é confuso é porque a confusão foi o achado do Lacan. Né? Eu estou dizendo que ele vê algo que Freud não tinha visto. Né? Ele vê a possibilidade de pensar o pai no campo do desejo, né?
e que Freud tinha visto apenas o pai enquanto uma anterioridade de gozo. Como você explicou para montar a sua pergunta, né? O gozo anterior, o pai mítico, ele é aquele que proporciona a possibilidade do assassinato, e a partir desse assassinato existe uma lei de interdito, e essa lei vai ordenar para o sujeito o campo do seu desejo. Né? Ou seja, o gozo está do lado do pai e o desejo está do lado do sujeito marcado pelo pai. O que o Lacan está colocando aqui é, a partir da tradição judaica, a partir daquilo que a gente extrai desse anamorfismo de Moisés, a gente pode pensar no campo do pai não só o gozo, mas também o desejo. E isso nos move a abrir conceituações diferentes, porque Freud não tinha conceituado a partir daí. Né? E a tua pergunta é ótima, Renata, porque ele anuncia que ele está indo além do Freud, que ele está deixando para trás, né, uma conceituação para abrir, para avançar, para fazer um progresso, são esses os termos que ele usa. Mas eu vou reiterar uma coisa que eu disse para a Arlete em algumas aulas anteriores, a gente não está num processo de substituição de paradigma. A gente não está num processo de substituição, então antes tinha um pai de gozo e agora tem um pai que deseja. A gente está numa proposta em que o Lacan está colocando na mesa incompatibilidades da noção de pai. E que é muito provável que não é que Freud estivesse equivocado, mas simplesmente que as premissas dele não eram universais no campo da estruturação do sujeito. Né? Há um campo diagnóstico que se pode atribuir a toda essa conceituação feita até aqui, e esse campo chama campo das neuroses. Né? Essa conceituação de anos que culmina agora, ela não está sendo tornada obsoleta. Ela só está sendo dita insuficiente para elaborar uma série de outras coisas. Né? Ou seja, para elaborar uma série de contingências clínicas que não se enquadram nesse campo da neurose padrão. E foi por isso, Renata, eu não sei se você esteve presente nas primeiras aulas do ano, como os pós-lacanianos tendem a ler tudo que não se enquadra na neurose padrão, como psicose ordinária. Né? Então, não é que existe uma novidade clínica a respeito das coisas que não se enquadram na neurose padrão. É que os clínicos se deparam com isso todos os dias. E eles foram obrigados a conceituar coisas para dar conta desses fenômenos que chegam aos nossos consultórios. Né? Mas essa coisa conceituada para dar conta desse campo de fenômeno que não responde à neurose padrão, ela tem sido agrupada sob o nome de psicose ordinária. Né? E tudo que eu desenvolvi até aqui é que é um campo bastante complicado e não é que não se enquadra na neurose padrão que a gente vai resumir no campo da psicose, porque se fosse isso, o Lacan ele não diria que a binariedade é insuficiente. Ele não teria por que fazer todo esse trabalho em torno da função paterna. Para que ele vai complexificar uma noção para, no fundo, reiterar a divisão de 58, se ele está acabando de dizer que ele está fazendo um progresso em relação à divisão de 58. Enfim, respondi, Renata? Sim, obrigada. Boa sorte com o seu loading. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Então, daqui 15 dias a gente se encontra. Agradeço a presença de todos vocês hoje. Já deixei indicado as leituras para o próximo encontro. Bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Dani. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bem esclarecido. Obrigada. Tchau. Tchau, Dani. Obrigada, viu?
Bom fim de semana. Até a próxima, Daniela. Até.